Na Era do Espírito. Oi, amados irmãos, amigos, irmãs, que a mensagem de Deus e de Jesus possa nos esclarecer e consolar neste dia. Diante dessa data que se aproxima do Dia das Mães, me coube refletir sobre uma frase proposta que se encontra muito difundida nos meios religiosos, mas que exatamente como tal não a encontramos nos evangelhos, que é a frase: o que queres que eu faça? Essa frase é geralmente associada a uma frase que Saulo teria dito à porta de Damasco quando se encontra com Jesus. Mas no caso, no Atos dos Apóstolos, que relata essa questão, no seu capítulo 9, versículo 5, o que Saulo pergunta àquela figura fulgurante que aparece para ele é o seguinte: quem és, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. E no versículo seguinte, versículo 6, Jesus continua dizendo a ele: mas levanta-te e entra na cidade, e te dirão o que deves fazer. Então, nessa semana que se aproxima, essa comemoração do Dia das Mães, me parece que essa frase, sim, cabe muito bem, porque ela nos leva a uma interpretação de algo que ultrapassa a comemoração de um dia festivo estabelecido no calendário civil. Ela alcança um sentimento, mesmo um verbo que tem sido falado muito no presente, que é o maternar. Ela alcança essa dimensão complexa e também necessária que todos nós temos de refletirmos sobre a maternidade. Então, essa pergunta nos leva a pensar o que representa, o que significa ser mãe. Ser mãe é ser alguém que cuida, que zela, que se desprende de si para o cuidado do outro. E hoje se fala, então, em maternar, em maternidade, para expressar esse cuidado que algumas pessoas têm de forma tão delicada a outras que, por alguma fragilidade, precisam desse cuidado. Seja os pais idosos, os sogros, as pessoas idosas à nossa volta, seja um filho, uma filha, um neto, um afilhado, um irmão. Todas essas pessoas que estão ao nosso redor, precisando de um cuidado especial, podem ser atendidas por esse sentimento que nasce de um verdadeiro cuidado maternal a elas. E é só imbuído desse sentimento que alguém, diante de um trabalho a realizar de tanta perseverança, confiança, é que se busca, e se deve sempre buscar, a fé, a confiança nesse Jesus. E certamente vamos perguntar no nosso íntimo, diante desse desafio do cuidado que se apresenta: Senhor, o que queres que eu faça? Lembrando sempre que mesmo os filhos biológicos, eles não são nossos. Eles são espíritos confiados aos nossos cuidados de educação, amor e sustentação material, emocional e espiritual. Então, esses 5 quereres, essas 5 tarefas de amar, de educar, de sustentar materialmente, emocionalmente e espiritualmente, são fundamentais e caracterizam a missão da maternidade, o trabalho do maternar, muito bem exemplificado, inclusive, por Jesus, essa figura que na nossa história cristã, na condição em que reencarnou, é uma figura masculina. E para exemplificar isso que digo, trago uma outra passagem
Novo Testamento, em que Jesus demonstra, uma frase muito parecida com aquela inicial, esse maternar, esse cuidado. É a passagem O Cego à Saída de Jericó, que também está em Marcos 10, 46 a 52. Lá diz assim: E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo o cego de Jericó, no caso Bartimeu, e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Então, Jesus aqui exemplifica muito bem esse sentimento elevado do cuidado, do zelo. Era mais um mendigo entre tantos que haviam naquele tempo, como existem hoje. Era mais um cego, era mais um que clamava pela ajuda de Jesus. Mesmo a multidão dizendo: Te cala, ele continuou clamando por Jesus. E Jesus, independente de tanto que tinha a fazer, ele para. E ele diga: Traga. E ele se coloca amorosamente. Há um propósito de educação, de sustentação material, emocional e espiritual diante daquele irmão e pergunta: O que queres que te faça? E diante do pedido do cego, Jesus cede, oferece a cura e ressalta não os seus poderes, o quanto ele fez, mas entrega ao próprio cego o mérito, pela fé que tinha, da cura que alcançou. E esse cego retribui, seguindo Jesus dali em diante, sendo mais um a difundir a todos, a nós até hoje, o quanto a fé verdadeira nos transforma. Então, diante dessa passagem, desse exemplo magnânimo de Jesus, precisamos refletir o que é esse exercício da maternidade, desse maternar, que todos nós, em diferentes situações, sendo homens ou mulheres, tendo filhos biológicos ou adotivos ou não, podemos exercer. Desde que tenhamos o cuidado, a atenção, a disposição de servir ao outro, não como eu acho que deva ele ser e viver, mas desprendido, confiando em Jesus, sabendo que essa fé que nos move também moverá a ele, quando nós bem exemplificarmos esse caminho. Façamos ao outro a questão que Jesus fez àquele cego: que queres que te faça? E assim, como aquele cego, como Jesus, seguiremos em paz e mais felizes, cumprindo a missão que nós mesmos solicitamos na oportunidade da maternidade. Um ótimo domingo a todos, muita paz e que Deus esteja conosco sempre. Obrigada. Na Era do Espírito.